Passo a palavra ao relator para dar início. Boa tarde, presidente, os vereadores que compõem essa CPI, o senhor Elcio, as pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Senhor Elcio, agradeço sua presença. Gostaria de iniciar os meus questionamentos perguntando desde qual data que o senhor é o gestor do contrato? A partir de janeiro de 2021. 2021? O senhor tem conhecimento do plano de transportes do nosso município? Pouca coisa, mas já dei uma lida, já verifiquei, né? E agora está sendo contratado pela própria prefeitura o novo plano de mobilidade, né? Que contempla todas essas alternativas. Ok. Sabe me dizer se esse plano está sendo seguido e por qual motivo que está sendo refeito o plano? O plano anterior era um plano equivocado ou não seguiu as diretrizes conforme o contrato entabulado no ano 2012? É um plano que foi proposto em 2012 e creio que a partir de 2015 teve novos direcionamentos da lei de mobilidade, né? Então, por isso que está sendo revistos, né, para ajustes e adequação conforme as legislações federais. O senhor sabe me dizer o nome dos fiscais desses contratos? O fiscal do contrato é o Dr. Fabiano. Doutor Fabiano? Qual o sobrenome dele? Ferreira. Ferreira. Herreira? Ferreira. Ferreira. E os fiscais de terminal? Quais são os fiscais que realizam as vistorias e as fiscalizações nos terminais de ônibus? Nós chamamos de monitores. Monitores? Né? Fiscal, nós só temos um fiscal do município, que é o senhor Luiz, né? Que ele é o fiscal de carreira, e os monitores que estão realizando serviços de acompanhamento da frota, né? Um é o que a gente conhece como Baixinho do Povo, o outro é o Wilson e outro é o Marcos Santos. E a Dejair, que é contratado para realizar serviço de vistoria. Tá, e esses monitores, qual é a função de cada um deles? Se não é de fiscalizar, qual que é? Eles acompanham a frota, eles acompanham a demanda, principalmente no momento pandêmico, acompanhando a lotação dos veículos e atendendo também demandas da população em linhas locais. Né? Então, eles não têm o dever de acompanhar ou fiscalizar a questão da idade da frota, a conservação da frota, não é eles que fazem esse tipo de fiscalização? Não, o trabalho dos 3 fiscais que estão em campo nos terminais, eles acompanham a operação do sistema. O Adejair, que faz a parte de vistoria programada. Sim. E quem são os fiscais que realizam essas vistorias programadas? Somente o Adejair. Adejair? Isso. Você poderia nos falar, só para ficar aqui registrado o nome completo deles? Adejair Rodrigues. E ele está alotado na secretaria em que o senhor trabalha? Exatamente. Como os fiscais apresentam documentos comprobatórios de fiscalização? Esses fiscais, eles respondem diretamente a quem? Eles trabalham através de formulário de verificação, de pesquisa, anotando o horário dos ônibus, anotando o número de passageiros, verificando o número da catraca, também pegando apontamentos da catraca, e eles se reportam ao senhor Ricardo, que é o funcionário de carreira da prefeitura. Ricardo, qual o sobrenome dele? Strovovski. E ele qual que é a função dele dentro da Ele é agente administrativo. Sim, mas naquele momento qual que é a função dele perante o Ele contrato? cuida na área de operação e planejamento do transporte. Então é o Dejair e o Ricardo. O Adejair é parte de vistoria. O Ricardo na operação e planejamento das linhas. Ok. O senhor sabe me dizer qual a validade dos transportes, dos vales transportes depois de debitados no cartão, na verdade, creditados no cartão do usuário? 1 ano. 1 ano. E após esse 1 ano, para onde vai esses valores? Esses vales transporte retornam para o sistema e eles servem de subsídio para a nova tarifa, novo cálculo tarifário. Como se fosse para ser utilizado num novo reequilíbrio. Se não houver uma solicitação por parte do usuário, ele retorna para o sistema. Nesse primeiro semestre que o senhor está como gestor do contrato, houve um estudo ou um balanço
para a gente entender quanto desses, qual foi o valor total nesse ano de 2020 que passou? Não, não houve. As concessionárias apresentaram um cronograma de substituição dos veículos vencidos ao senhor ou a quem compete? Foi demandada, foi notificada por nós durante esse período que estamos ali na frente da secretaria e não apresentaram alegando desequilíbrio econômico-financeiro. Mas, em função disso, foi aberto o processo administrativo para fazer a apuração. Em que grau que está, em que fase que está esse processo administrativo? Está em análise, né, na contradita, né, porque a gente tem que obedecer os prazos legais e aí está na contradita por parte das empresas de transportes. E foi elaborado e entabulado nessa presente processo administrativo o fim desse processo administrativo, um prazo para que se ocorra todo? Não tem um prazo, é um trâmite que decorre normalmente em função, né, não podemos definir o prazo. Nós tomamos o cuidado para não infringir nenhum prazo para poder gerar o processo e aguardar o resultado. Eu concordo com o senhor Elcio, mas tudo tem um início, meio e fim. A gente precisa falar para a como é outro departamento, né? Como é o planejamento que faz isso, então sai fora da minha gestão. O senhor sendo o gestor do contrato não tem relação. A gente tem o acompanhamento, entendeu? Temos o acompanhamento, mas o trâmite interno quem faz é o planejamento que faz. Qual que é a frequência das vistorias nas garagens dos ônibus? Existe alguma documentação comprobatória? Sim, existe laudo de inspeção que nós realizamos vistoria, tanto periódica como a programada. E qual é a frequência dessas fiscalizações? A programada é semestral. Ela tem uma validade semestral, onde nós encaminhamos a relação de veículos para as empresas permissionárias, no qual elas fazem uma programação para a apresentação desses veículos ao nosso inspetor. E aí existem vistorias também que nós temos recebido e fazemos nos terminais ou na própria garagem, se assim houver necessidade. E nesse primeiro semestre, como o senhor disse que a frequência é semestral, qual foi a conclusão dessas vistorias e dessas fiscalizações? É de suma importância, né, a gente trabalhar com esse trabalho preventivo e também corretivo. Encontramos muito trabalho corretivo no lote 2, diante da dificuldade da empresa se adequar com as novas regras do contrato de licitação. E qual seria os problemas que vocês identificaram em loco? A parte de vistoria, de manutenção, né, veículos que estão prejudicados, estão apresentando problemas de banco furado, balaústre solto, então as partes, né, como um todo da carroceria, que a gente detectou aí um número excessivo de problemas. É por questões operacionais da empresa, devido à área de atuação. Foi evidenciada, então, frota fora dos padrões estipulados no contrato? Negativo. Todos os veículos estão cumprindo, então, o que o contrato rege? Eles transportam passageiros para a cidade de São José dos Pinhais, estão cumprindo. Mas pelo fator de qualidade, pelos indicativos de qualidade, esses veículos que estão transportando os passageiros na nossa cidade, eles cumprem o que o contrato exige? O que nós estamos fazendo é uma programação. Ela tem um período de 6 meses para nós adequarmos, em questões de ajustes. Por quê? Até porque não eram feitos nas gestões anteriores. Então, nós fomos cautelosos para não prejudicar os usuários do transporte coletivo, tá? E, ao mesmo tempo, dando a oportunidade para a empresa adequar os seus veículos dentro dos padrões que nós queremos. Então, o senhor disse que na gestão passada e nas gestões passadas não havia uma esse rigorosidade... Esse tipo de serviço que nós estamos realizando, não. Não tinha fiscalização? Quanto à fiscalização, não sei. Estou falando de vistoria. Sim. Na vistoria com indicativo não recebeu? Não. As normas de segurança dos veículos estão sendo seguidas para a segurança dos funcionários e passageiros que trabalham e utilizam o serviço de transporte? Por exemplo, a questão do arranque com a porta aberta. Os sensores estão funcionando? É uma coisa que a gente detectou o não funcionamento. E nós estamos agora cobrando da empresa para fazer os ajustes adequados. Tá? Estão sendo cobrados e estão sendo corrigidos. Essas cobranças estão sendo feitas pelo referido procedimento que foi aberto?
Não entendi a tua Pelo colocação. procedimento administrativo, vocês notificaram e abriram um procedimento administrativo para apurar essas... Eles são notificados, encaminhamos o ofício e damos um prazo de 5 dias para fazer a correção. Se ele não fizer a correção dessas não conformidades, o veículo fica impossibilitado de operar. Tá, e essas notificações que o senhor deu o prazo de 5 dias para que fossem corrigidos, então, esses sensores que não impedem o veículo andar com a porta aberta, foi corrigido nos veículos que o senhor notificou? Sim, eles estão adequando. É uma questão de programação. Nós não podemos exigir 100% de uma hora para outra. A gente está fazendo paulatinamente e adequando os veículos que estão passando por vistoria. E o prazo para a notificação que o senhor dá, qual que é o prazo para eles readequar O prazo os veículos? geralmente de 5 a 15 dias, dependendo da gravidade do assunto. Com relação à publicidade nos ônibus, os valores têm qual destino? De acordo com o próprio edital de licitação, né, existe a possibilidade de exploração tanto por parte do município como por parte das empresas operadoras, 50%. Tá? Os espaços que estão sendo utilizados são somente os espaços hoje fornecidos pela empresa, né, e a arrecadação é deles. Tá, e o ano passado, qual foi o valor arrecadado através dessas Não, publicidades? porque é uma responsabilidade da empresa fazer essa gestão de exploração desse espaço, que compete a ela, entendeu? A parte institucional, nós aplicamos, o município fez alguma publicidade, né? E a empresa é obrigada a ceder o quantitativo de veículos conforme o edital de licitação. Mas a ideia inicial... O município, pode falar. Pode. O município ele tem 50% dos ônibus, ele pode explorar para campanha institucionais. Então, ele solicita para a empresa, né, a disponibilidade dos ônibus e aí faz a aplicação do Busdoor. Mas Tá. a ideia inicial, senhor Elcio, Pois não. quanto à publicidade, era para que gerasse mais receita e, então, também a fazer o reequilíbrio financeiro que tanto as empresas estão falando que estão sofrendo um déficit financeiro. Não seria interessante, então, saber, de fato, quais são os valores arrecadados com essa publicidade, para depois, num debate, até mesmo ter um processo judicial de reequilíbrio financeiro, para que sejam discutidos esses valores? Nós entramos assim até por questões, né, do próprio edital. A dificuldade da empresa também de fazer a própria exploração da publicidade em terminais, porque não estão em nome do município, acaba dificultando essa veiculação e essa possibilidade de contratação de empresas. Tá? Do transporte coletivo, a gente sabe que ele está utilizando apenas os 50% cabível à exploração por parte das empresas. Mas a empresa privada, nós fizemos as nossas visitas e as vistorias em loco nas garagens e verificamos vários ônibus com publicidades, né, dentro e fora dos veículos, realizando publicidades de empresas privadas, não só a publicidade institucional da prefeitura. 50% da frota. Se ele tem uma frota lá de 80 ônibus, 40% ele tem a possibilidade de explorar por conta, livre escolha dele. E ele faz o que ele bem entender com os valores arrecadados. Sim, exatamente. Para a utilização de manutenção dos terminais, como ele já mantém uma equipe de manutenção em terminal. E não há uma fiscalização das manutenções dos terminais conforme os valores arrecadados. Não. As vistorias, elas são feitas nos veículos de forma integral ou por amostragem? Integral. Todos os ônibus são vistoriados a cada quanto tempo? Todos os ônibus, a gente está fazendo um processo novo, né? Um processo que a gente está encaminhando para as empresas. Né? Todos os ônibus eles passarão por vistoria integral no prazo de 6 meses. Na última vistoria que os fiscais da prefeitura realizaram na empresa São Jotur, existiam quantos ônibus aptos a trafegar e quantos ônibus da frota reserva? Que é apto a trafegar também. Sim, nós temos uma frota, né, operante, né, em torno de 25 ônibus, né, e foram verificado que a empresa possui 35 ônibus, sendo que 10 estão com problemas mecânicos
e que elas estão já corrigindo. E qual é a frota reserva? Até 20%. Não, mas e existente, de fato? Porque 25 ônibus tem que estar trafegando conforme a tabela de horários. O senhor me disse que eles têm 35 ônibus. Hoje eles estão trabalhando, né, com o limite, né, da frota operante sem veículos reservas. Havendo um problema técnico ou um problema de mecânica num veículo desse, qual veículo realiza a substituição se não há uma frota reserva? Provavelmente, se não for horário de pico, se for fora do horário de pico, ele pode utilizar os veículos que estão na garagem. Agora, no horário de pico, pode ser que tenha comprometido alguma operação. E o senhor tem relato de algum problema, algum incidente desse mesmo porte nos primeiros 6 meses? Não, a princípio não, desconhecemos. Não nos chegou reclamação sobre essa utilização. O senhor tem conhecimento que veículos com idade superior a 12 anos estão trafegando em nossa cidade? Sim. E quais são as medidas tomadas? Abrir o processo administrativo. Por mim é o suficiente, presidente. Agradeço, senhor Elcio, pelas perguntas e as respostas.